E nas redes sociais, todos os detalhes dessa programação. O nosso próximo assunto, então, a nossa convidada já está aqui, Joyce Ziegler, advogada, ela que é sócia proprietária da Reurbanize, e uma empresa importante. E nos últimos dias conversei com o pessoal da Reurbanize, então convidando para estar aqui no nosso programa para a gente falar da importância dessa ação, desse trabalho que a Reurbanize faz em prol da organização, e o nome já diz da empresa, né? Dessa organização, a efetivação do o que o pessoal tem ali como seu patrimônio, muitas vezes de forma irregular. Vamos regularizar ele e quais são os caminhos e tal. Então a Reurbanize faz um trabalho muito bacana, e eu vi algumas imagens, algumas fotos do pessoal participando de reuniões com orientações para que se cumpra inclusive uma legislação. É isso, Joyce, bom dia, prazer em recebê-la aqui no Painel FEMA nessa manhã. Bom dia, Claudio Miro, bom dia, ouvintes da Rádio FEMA. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho, então, de regularização fundiária, de REURB, né, que é uma ideia tão importante, né, para todos os moradores, para o município em si, porque a partir de uma lei federal a gente consegue regularizar núcleos clandestinos ou irregulares que estão aí na nossa região, nas nossas cidades, não só aqui em Santa Rosa, não somente na região sul do Brasil, mas em todo o Brasil. Nós temos um levantamento bastante importante, onde cerca de 50% dos imóveis do Brasil são irregulares. E essa irregularidade, ela quer dizer que muitas pessoas não têm a matrícula do imóvel, né? O que muitos conhecem por escritura pública. Uhum. A gente tem um panorama cultural na nossa região, em todo o Brasil, onde as pessoas têm uma fração de área rural, né? E a nossa região é rural, muito rural, e onde as pessoas, né, os proprietários têm uma matrícula ali de 3, 4, 5 hectares, e a cidade foi se ampliando, né? Foi crescendo aos arredores. E essas pessoas então vão vendendo por um contratinho de compra e venda, né? Vende um terreno lá de 15 por 30, outro um pouquinho maior, outro um pouquinho menor. E esse espaço vai sendo constituído, então forma uma vila, um bairro, né? Um núcleo que é considerado então irregular. Irregular porque não tem a matrícula do imóvel, né? Só tem um contrato de compra e venda. Então, assim, vamos falar em relação a Santa Rosa, dentro desse contexto. Quer dizer, existem muitas situações das quais há uma irregularidade desde o negócio feito, e uma família está ali que viveu o sonho da casa própria, do ter o seu cantinho, e de repente ela está com um problema sério ali e nem sabe, nem percebeu, ou mais... sabe, já está perdendo o sono porque não sabe como resolver isso, e se os transtornos serão enormes ou não. Essa a ideia, né? Perfeito. Então, Santa Rosa é um município que está crescendo muito, né, Claudimira? A gente percebe isso a olhos vistos. Então, e não só aos arredores da cidade, né, mas como dentro da cidade nós temos núcleos, né, que são considerados vilas, bairros, onde as pessoas não têm matrícula do imóvel, tá? Muitos confundem a matrícula com a escritura pública, né? Mas é o documento que garante que você é proprietário do imóvel. Então, se você adquiriu um terreno, um lote, né, ou uma casa, e só tem um contrato de compra e venda, quer dizer que você é possuidor do imóvel, é habitante, é ocupante deste local, mas você não é proprietário. Proprietário, e tinha uma propaganda bem interessante antigamente que dizia assim: só é dono quem registra. O registro é a matrícula que sai lá do registro de imóveis, que é o documento que garante que você é proprietário do imóvel. Então, muitas pessoas, sim, tanto em Santa Rosa como na região, né, tem núcleos enormes que se formam, né? A gente está trabalhando bastante na Guia Lopes, onde inúmeros núcleos, né, de 20, 30, 40, 100 famílias foram adquirindo, né, esses lotes, construíram suas casas, porque a gente tem que pensar assim: se você comprar por um contrato de compra e venda, você compra o seu terreno por um valor abaixo do mercado. Mas ao longo do tempo você vai ter algumas situações, como por exemplo, tem muitas pessoas que agora nos procuram para regularizar os imóveis porque eles não conseguem ligar a energia, né? As pessoas vão na Copeluz, vão na RGE e não conseguem fazer a ligação de energia porque eles não têm a matrícula, eles têm somente o contrato de compra e venda.
fez o negócio, deu tudo certinho, pagou, talvez até com dificuldades, né? Mas negociou com a pessoa ali e de repente criou um problema e tá com um problema na gaveta que vai sair já da gaveta, né? Esse problema e vai vir para tirar o sossego, né? Exatamente. E é isso, né? Falaste em gaveta, né? São os contratos de gaveta que nós chamamos, né? Eles têm uma efetividade entre a pessoa que adquire o imóvel e a pessoa que vende, sim, né? Porque ele é um comprovante desse negócio que é feito. Só que ele não tem uma implicação jurídica necessária. Então, se você só tem um contrato de compra e venda, tu pode estar morando ali na casa 10, 15, 20 anos. Tu paga luz, tu paga água, tu tem internet em casa, tu paga IPTU muitas vezes no seu nome, mas se você ir lá no registro de imóveis e pegar um documento, querer, eu quero um documento do meu imóvel, você não vai ter, porque este seu lote, ele tá dentro de uma área maior que é daquela pessoa que te vendeu ainda. Então, ele continua sendo o proprietário, aquela pessoa que te vendeu, né? E daí as questões começam, né? O processo de REURB, de regularização fundiária, sempre é bom lembrar, tá, Claudio Miro, que assim, às vezes as pessoas diziam que há um tempo atrás buscaram informação e não tinha como regularizar. O que acontece? A partir de um levantamento, de uma pesquisa feita, muito bem feita, dentro de todo o Brasil, inclusive com o pessoal, né, os registradores do Brasil, eles perceberam que cerca de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares, não tem matrícula. Ou se tem matrícula, não tem a casa averbada, enfim. E diante deste cenário, imagine nós pensarmos que no Brasil quase metade das casas não tem matrícula. Como é que nós vamos resolver isso? Porque a lei normal de parcelamento de solo e de regularização de um terreno, ela é bastante complexa dentro do município. Tu tem que atender a fração mínima, né? Cada terreno tem que ter a testada, que a gente chama, que é uma parte da frente, né? Tu tem que ter infraestrutura, tu tem que ter calçamento, tem que ter várias questões. E muitas vezes, né, na maioria desses casos de núcleos irregulares, as pessoas não regularizam porque a lei não permitia. Então, a partir disso, né, foi criada uma lei, que é a Lei 13.465, que ela é de 2017, tá? Então, a partir de 2017, essa lei entrou em vigor, que é a Lei de REURB, de regularização fundiária, para nos dizer o seguinte, e olha que interessante, é possível regularizar núcleos clandestinos e irregulares da maneira como eles estão constituídos. Ou seja, se você tem um lote pequenininho e construiu sua casa em cima, você vai poder regularizar ele mesmo que ele tenha uma metragem inferior à fração mínima, tá? Que importante isso. Muito porque importante. Vai ter muitos casos assim, né? Tem muitos casos assim, tem inúmeros casos assim, em que existem pessoal com uma renda menor. E a gente sabe da realidade brasileira, né, Claudimiro? As pessoas compram um terreno, às vezes, e a pessoa constrói ali. Não obedece aqueles 4 metros que você tem que deixar do passeio até ir construir. E daí a pessoa tem um terreno lá de 400 metros, ela constrói a sua casa na divisa, e daí ela constrói mais uma casa para a sogra e mais uma casa para o filho, em cima do mesmo terreno. Exato. É a realidade. Fica uma questão no ar, assim, a questão de regularizar, inclusive, a questão, mas aquilo que é clandestino, aquilo que foi uma invasão, daí é mais delicado na questão da regularização, né? Outra questão, né? Sim, o que a gente percebe que... Mas as orientações têm que chegar até as orientações também, têm que chegar, sim, com certeza. A gente tem uma situação aqui em Santa Rosa que justamente é de invasão, né? E que, normalmente, as invasões, elas não são em terrenos particulares, não foram feitos contrato de compra e venda. São em terrenos do município, ou da União, ou do Estado, tá? E tem situações, e tem né? situações, e já teve em outras vezes também, inclusive aqui em Santa Rosa, tem um local desses, né? Ali na Cascata, que está sendo regularizado, né? Pelo próprio município. O que acontece? Com os outros locais, e se a gente pegar a título de informação, Claudimir, o município ele tem um plano diretor, tá? Que é um documento feito pelo município, né? Colocando todas as diretrizes e as bases de expansão do município e regras de como se regularizar também. Pelo próprio plano diretor do município, nós temos 68 bairros irregulares. Sabe o que é isso? 68 bairros em Santa Rosa.
tá? E isso está dentro do plano diretor do município, que é acessível a todos, foi o próprio município que construiu isso e dita, e é colocado, inclusive, né, os bairros que estão irregulares. Se nós pensarmos a título de Guia Lopes, tá? Guia Lopes, 85% da Guia Lopes é irregular. E pessoas morando uma vida ali. Pessoas morando uma vida, né? Morando uma vida. A gente está trabalhando bastante na Guia Lopes, com núcleos, né? Núcleos de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 famílias que estão ali, onde justamente assim, ó, era uma matrícula maior de 15, 20 hectares e a pessoa vendeu e ali se formou uma vila, é um bairro, exato, né? Que tem tudo, né? Só não tem matrícula. Pois é, mas e daí, de que maneira, porque se é irregular, de que maneira essas pessoas têm certos acessos? Você falou antes da questão, quando surge o problema, o primeiro é na questão de água e luz, né? Sim, sim, mas sim. assim, o que mais essa pessoa... ela deixa de ter acesso por causa dessa irregularidade? Sim, uma das questões principais é a luz, tá? Antigamente, nem tão antigamente, né? Tanto a RGE quanto o Cooperluz, né? Eles ligavam, faziam a ligação de energia a partir de um contrato de compra e venda. Hoje não se faz mais, né? Você tem que apresentar a matrícula do imóvel para poder fazer isso. Mas aí nós temos a questão de que, se nós temos um bairro irregular, muitas vezes eles não têm rua oficial, né? Não tem rua oficial, não tem calçamento, né? Uma das questões, não tem calçamento. Da mesma forma, não tem transporte público, não tem iluminação pública. Então, quando a gente fala em bairros irregulares, né? Que estão, os que estão dentro da cidade já têm essa infraestrutura, mas os que estão, né? Um pouquinho ao redor da cidade, que vão se construindo e foram construindo ao longo do tempo, eles estão carentes de infraestrutura básica, né? Infraestrutura básica, a gente fala em calçamento de rua, a gente fala de iluminação pública, de transporte público que chega ali, de rua oficial, e muitos dos nossos clientes dizem, a gente vive, né? Aí no espaço onde tudo se tornou mais fácil em algumas formas, né? Então as pessoas dizem, olha, a gente não tem rua oficial aqui porque a gente manda a localização quando a gente pede um X ou um fast food, né? E o delivery não tem como chegar aqui porque a gente manda a localização e não tem rua. Incrível, né? Né? Então... Porque o acesso tem a modernidade na palma da mão, né? Palma da mão. Mas daí não consta. Porque não tem rua oficial. É quase aquela canção, ou aquele clássico, né? Da casa, uma casa... Era uma casinha. Isso. Não tinha teto, não tinha teto, não tinha nada. Como se fosse dizer... Mas isso é um dizer... não tem... falta algo de dignidade para esse cidadão, sim, né? Sim. Mas daí nessa questão, ela é um problema que o cidadão tem que resolver, o proprietário, ou onde é que o poder público deve ou tem que entrar, ou não é do poder público fazer essa regularização fundiária? Porque, inclusive, já ouvi, foi pautas de programas de governo, inclusive. Sim, né? Normalmente a regularização fundiária ela é pauta de governo, tá? O que acontece, eu gosto de fazer sempre uma comparação, assim. Se nós compramos algo de maneira particular, né? A gente comprou, né? A pessoa que comprou o seu imóvel, o seu terreno ali para construir a sua casa, comprou por um contrato de compra e venda, sabendo que não ia ter a matrícula, né? A pessoa sabe. Então, o que acontece? Se a gente compra um imóvel sabendo que não tem matrícula, cabe a quem comprou regularizar o seu imóvel. Certo. Normalmente a pessoa vai dizer, eu vou entrar com uma ação de uso capião depois, ou alguma coisa eu organizo depois, tá? Então, o que a gente tem que ter consciência, tá, Claudimira? Assim, o município ou o poder público, ele não vai regularizar nada de alguém que comprou particular. Se tu comprou um carro particular, cabe a você fazer a transferência, não cabe? Exatamente. É a mesma questão. Se tu comprou particular, cabe a você procurar alguém para organizar isso, fazer o procedimento dentro da prefeitura, o procedimento de regularização fundiária, para você ter uma matrícula do imóvel e ser proprietário, né? O município não vai fazer isso para você. Tá? Então, nós, enquanto empresa, a gente tem um conjunto de pessoas, né? Tem a parte jurídica, a parte social, a equipe de engenharia. Grande, né? Sim. Temos, porque o processo de REURB, né? E vamos falar um pouquinho específico dele. Essa lei, então, a Lei 13.465 de 2017, ela veio para dizer, então, regularizar os núcleos, tá?
Se nós pegamos, por exemplo, um núcleo de 20, 30, 40, ou 50, ou 100 lotes para fazer uma vila, né? Que a gente chama uma vila para fazer, nós vamos ter que fazer toda a questão social dessas pessoas. Nós vamos ter que, obviamente, comprovar que eles moram ali, que eles têm um contrato de compra e venda, ou se compraram de maneira verbal de alguém, né? Nós vamos ter que fazer todo o levantamento topográfico, né? A nossa equipe de topografia, ela vai com um aparelho especializado, ela vai medir terrenos por terreno, vai fazer o levantamento aéreo com o drone também. A parte de engenharia depois vai fazer toda a confecção dos mapas para fazer o projeto urbanístico. Certo. Porque imagine você que quando a gente abre um loteamento novo, a gente tem um espaço de área que não tem nada, né? E você tem que fazer rua, tu tem que botar energia, tu tem que botar água, tu tem que fazer os terrenos. Nós fizemos o processo inverso. Então, nós já pegamos um local que está todo constituído. Pegar aquilo que está, exatamente, né? Pegar aquilo que e fazer está... os traçados e todos. fazer agora todos. Desde rua, desde ligação de energia, né? O que tem de energia, o que tem de água, o que tem de iluminação pública. Todos os terrenos são medidos e é apresentado para o cliente, então, a medida que dá do seu terreno. Então, é um procedimento que ele é chamado, dentro do processo de REURB mesmo, de projeto urbanístico. Então, nós temos uma equipe que faz todo esse projeto urbanístico, né? E ele tem que estar de acordo com a legislação também, né? Mas o que acontece? É interessante observar que o terreno da pessoa, a pessoa que comprou o terreno e construiu a sua casa e botou a sua cerca, fez a sua delimitação, o terreno vai ser regularizado da maneira como ele está constituído. Nem mais nem menos, né? Tu fez o teu quadrado ali, o teu desenho geométrico do teu terreno, ele vai ser constituído dessa forma, tá? Então, você tem 10, 15 ou 20 terrenos ali, ou muito mais dentro desse bairro, né? Então, é um procedimento bem complexo dentro do município. Exato. Então, sempre é protocolado dentro do município, onde está incluído o bairro, né? E dentro do município ele passa daí pela análise social, ambiental, daí vai para o planejamento, vai para a topografia, vai para os engenheiros, vai passar para o jurídico e quando estiver tudo pronto, o município emite a certidão de regularização fundiária, que é a CRF. Certo. É um documento que sai do município indicando, por exemplo, a Joyce tem um terreno de tantos metros quadrados, localizado na quadra tal, lote tal, medindo tanto por tanto, né? E vai para o registro de imóveis. No registro de imóveis vai ser aberta uma matrícula única e individual para essa pessoa, dizendo todos os dados bem certinho, né? Com toda a localização, né? E quando tiver pronto ali, a pessoa vai e busca e ele tem, então, a sua propriedade garantida. Exato. Bom, para esse processo, você conseguiu colocar de uma maneira tão lúdica e tão clara, né? Para compreensão, que eu fiquei aqui imaginando, este processo, ele é individual ou é um núcleo? Por exemplo, naquela comunidade ali, naquela localidade, você encontra uma situação irregular de 15 famílias ali residindo. Sim. Como é que se constitui essa organização? Porque é cada um, ok, é o terreno, é a minha área, o meu bem está aqui. Sim. Mas como é que vocês fazem? Por isso que tem essas cenas que eu vi de reuniões, de encontros. Isso. Porque você tem que convencer o coletivo de fazer esse trabalho, porque não tem como fazer de um só, né? O que acontece, a REURB, ela é bem clara, ela diz que é para núcleos irregulares, né? Mas núcleo irregular, ele não quer dizer que tem que ser 5, 10, 15, 20 ou 30, tá? Ele tem que constituir o que nós chamamos de poligonal, né? É a parte da engenharia, né? Ele tem que dar ali uma poligonal. Normalmente nós tentamos pelo menos uma quadra, né? Como é que nós trabalhamos? Normalmente uma pessoa vem até nós de algum local, né? Ouviu falar da gente, ou tem esse problema de irregularidade, ou foi notificado pelo município que tem que regularizar e vem até nós, né? Daí a pessoa vai dizer, olha, ali onde eu moro é tudo irregular. Nós fizemos o quê? Nós marcamos uma reunião na casa da pessoa, ou na igreja, ou na comunidade, em algum lugar ali. Nós marcamos uma reunião à tardinha ou num sábado em que todos possam ir e nós vamos com a nossa equipe lá e nós explicamos todo o procedimento. Na semana seguinte nós marcamos mais uma reunião, né, para ter mais gente e daí nós começamos a trabalhar.
o processo ele é feito um só pro bairro, pro núcleo, tá? Não é individual. Certo. Então, nós temos processos que tem 5 e nós temos processos que tem 70, 80 e mais de 100. Mas é um processo só. Vai lá pro município, projeto urbanístico, né? Com toda a questão, toda a documentação, levantamento ambiental, inclusive social, toda a documentação do pessoal. E é protocolado lá no município um processo. Né? O processo pode conter 5 famílias, 100, 120, 130, mas é daquele local, né? E ele anda tudo junto. E vocês se deparam com situações do tipo, porque muitas vezes uma ou duas famílias que por algum problema ou por não acesso àquilo que ela necessita naquele momento de documentação, ela se depara com isso e busca essa informação e chega até vocês. Vocês já se depararam em resistência a demais integrantes deste núcleo, desse local ali, porque chega... a pessoa tá de boa ali. Por que eu vou mexer nisso aqui? Se tá, isso aqui é meu e não importa. Mas daí vem uma empresa e pessoas e profissionais para dizer que não sei o que tá tudo errado, mas que dá para corrigir. Como é que existe essa resistência? Como é que é esse diálogo e essa relação desse cidadão, dessa família com vocês? Sabes que até assim não existe tanta resistência, né? As pessoas ouvem com bastante atenção e acham interessante, porque é uma questão, Claudimir, que assim, se nós pensamos assim, poxa, se eu tenho uma situação irregular e tá vindo aqui me dando a possibilidade por um preço razoável, parcelado, né? Por que eu não vou fazer? Se todos os vizinhos, a maioria vão fazer. Perfeito. Claro que existe ali no meio um que o outro, né? Todas as pessoas não são iguais, né? Isso. Mas assim, cabe a nós, enquanto profissionais, a primeira coisa é explicar certinho o procedimento. Clarear tudo. Clarear tudo, e a gente até diz, olha, pessoal, vão na prefeitura buscar informações, né? E muitos dos nossos clientes, eles vão sim, né? Inclusive as pessoas assim que mais de idade, que tem um pouquinho de resistência, né? Eles vão lá no município, lá na prefeitura e perguntam, né? O que é essa tal de REURB? Né? E aí o pessoal fala realmente, né, que é o procedimento adequado para fazer. Muitos vão nos perguntar, né, quem é fulano de tal, né? Tem processo deles, como é que funciona? E sim, né, a gente quer passar isso aos nossos clientes, segurança, né? Exato. De ter uma empresa que realmente está trabalhando nessa área há um bom tempo, tanto aqui em Santa Rosa como em alguns municípios na região. Daqui um pouco entrando no ramo das licitações também. Então, a gente gosta de fazer isso. A gente montou uma equipe há um tempo para fazer isso. E como não, né? A pessoa pensar assim, bom, se eu tenho uma situação irregular e eu posso regularizar por um valor que eu consigo pagar, que é parcelado inclusive, por que não vai fazer? Até porque aquilo ali é seu e foi conquistado com muito esforço e mais, tem... A valorização do imóvel. Tem a valorização e tem aqueles que vão permanecer depois de mim, né? Sim. A minha família está segura de que depois, lá no futuro, não vão ter problemas. Já vou resolver isso agora. Sabes, né? Que muitos é justamente isso, né? Eles estão morando às vezes nas casas há 20 e poucos anos e já estão com uma certa idade, e eles começam a pensar, bom, eu vou deixar isso pro meu filho depois, como é que eu vou deixar se não tem nem como entrar em inventário e nada? Por quê? Porque não é da pessoa ainda, né? Exato. E uma coisa interessante é que a valorização do imóvel, né? Quando você tem a sua matrícula na mão certinha, tu vai poder vender, trocar, tu vai poder fazer um financiamento. Exato. Lá no banco de sua preferência, né? Porque com contrato de compra e venda, você não faz financiamento. E se você vai querer vender, tu vai vender por um valor bem abaixo do que você merece, né? Porque a pessoa que vai adquirir não tem a segurança jurídica. Exato. Importante demais esse tema, Joyce. Foi um prazer receber você aqui para falar dessa temática que, quando do primeiro contato que eu li sobre, eu entendi que realmente é algo que tem que se falar mais. Tem que se falar. Precisa clarear, inclusive vai chegar em outras pessoas que talvez nem ouviram falar ainda, mas que sentem, poxa, aqui onde eu estou, e como você disse, de herança familiar, eu tô aqui, o pai partiu, eu tô aqui, mas eu não sei como é que é. Então, buscar essa orientação vai ser importante para dar uma segurança, né? E uma tranquilidade também. Com porque certeza. Certamente depois que vocês passaram, quantas famílias já estão dormindo mais em mais paz, tranquilas, né? Com essa tranquilidade e saber e ter acesso, né, ao que é sagrado, que é ter os direitos como cidadão, como os outros, e que
E isso só é possível graças a essa regularização, né? Exato, então, Joyce, né? parabéns para ti, para toda Obrigada. a equipe lá, que é uma grande equipe. Parabéns por esse contato com a sociedade e essas reuniões de esclarecimento, porque eu vi imagens assim, achei tão bacana. Ela fala demais, ela fala bastante, porque mostra assim uma empresa que está ali levando orientações e depois soluções para essas pessoas. Exatamente. Né? Então, parabéns para você. Eu que agradeço muito. Portas abertas. Muito obrigada pelo espaço, por essa conversa, né? Eu gosto de falar bastante, né? Por essa conversa aqui na rádio. E sintam-se todos convidados a nos procurar, a querer saber um pouquinho mais sobre a empresa Reurbanize, né? Procurem aí o nosso Instagram. Estamos aqui no centro da cidade também, bem ao ladinho do Posto Concórdia, bem pertinho aqui, somos vizinhos, Exato. né? E o telefone lá da empresa? Telefone da empresa 55-99602-1005. Repete. 99602-1005. 1005. Aqui no centro, em Santa Rosa. Legal. Joyce, foi um prazer, um grande abraço. Prazer foi meu. À Abraço a disposição todos. sempre, tá? E já voltamos com o nosso próximo assunto. Aliás, você vai gostar demais, caro ouvinte, de ouvir. Nós vamos falar de amor. Exatamente, com um casal muito querido, que tem um trabalho muito lindo em Santa Rosa e que acaba de lançar um livro. Você ainda, Joyce, você escreve cartas, manda cartas para as pessoas? Eu escrevo poesia. Só um pouquinho, eu fechei o microfone. Ô, Cláudio Meiro, parece que... Como é que é? Você o quê? Eu escrevo poesia. Que legal. Eu sou uma literata, sou formada em letras também, sou aficionada por literatura. Professora legal. também, né? Então, assim, escrevo pois poesia. O próximo assunto tem um casal que vai falar, acaba de lançar um livro que o amor está ali presente. Trocas de correspondência ao longo de uma história de amor e que agora compartilhando com as pessoas. Eu não li o livro, mas assim eu estou encantado com essa história e eu vou contar já quem está aqui com a gente. Já voltamos. Um